Olá a todos, tudo bem? No vídeo de hoje eu pretendo tratar sobre o direito penal, mais especificamente sobre a aplicação da lei penal. Pois bem, em primeiro momento é importante a gente salientar alguns princípios que regem o direito penal, pois para facilitar o entendimento da própria aplicação penal, né, com esses princípios é possível mensurar o surgimento dessas regras de aplicação do direito penal, né? Então vamos lá. Vale mencionar também que aqui não estão elencados todos os princípios, né? É importante dar uma pesquisada aí por fora. Esses aqui que eu estou elencando são os que mais são cobrados e que auxiliam no entendimento para a aplicação da lei penal, né? O primeiro que a gente pode salientar é o princípio da legalidade. O que ele nos traz, né? Está previsto lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, traz a seguinte redação, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisas senão em virtude de lei. Bom, como exemplo a gente pode citar a seguinte situação. Imagina que você está transitando com o seu veículo, né? Ou não sei se você tem veículo, mas enfim, transitando com o seu veículo, automotor ali, um carro, né? Numa via, e é parado por um policial militar. Esse policial militar ele chega para você e fala, ó, eu vou te aplicar uma multa aqui porque você está transitando com um veículo, ou melhor, ele te para e te obriga a você levantar o vidro do seu veículo. O vidro do seu veículo não está levantado, né? Está abaixado ali. Ele para o seu veículo e fala assim, você vai ter que levantar esse vidro porque eu não quero que você fique transitando com esse veículo aí com o vidro abaixado. Bom, ele está cometendo uma ilegalidade, né? Porque não existe previsão legal nenhuma para isso. Então, é uma forma assim de demonstrar esse princípio da legalidade, ou seja, você não tem que fazer ou deixar de fazer nada que senão em virtude de lei, né? Então, ficar bastante atento a isso. O próximo aqui, ó, o princípio da reserva legal, o que ele nos traz, né? Ó, o artigo 5º, inciso 40, né? Da Constituição Federal. Não há crime. Mentira, 40 não, perdão, 39, né? Faz aqui. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Ou seja, é a mesma situação de lá de cima, né? É a mesma situação do artigo 5º, inciso 2º, bem parecido, né? Então, para ele te punir por andar com vidro abaixado, teria que ter uma previsão legal para isso, né? Sem previsão legal, não tem crime. É o que o princípio da reserva legal nos traz. Né? O próximo aqui, ó, princípio da intervenção mínima, né? Aquele é bastante interessante, cai bastante em prova. Ó. O direito penal deve intervir o mínimo possível nas relações sociais. Né? Por mais que a gente tenha essa ideia de que o direito penal ele é bastante enérgico, né? Traz penas, né? Traz obrigações, né? Porque a pessoa tem que ter para com o Estado ali, né? Traz crimes, enfim, ele é a última ratio, ele é o último quesito ali na legislação, né? O direito penal ele tá lá no final. Primeiro tem o civil, né? Tem o administrativo, depois vem o penal, porque o penal ele é enérgico, né? Ele tira ele tem capacidade de tirar um direito fundamental, que é o direito à liberdade, né? A pessoa cumprir pena ali, enfim. Esse é o princípio da intervenção mínima, que traz que o direito penal ele é a última ratio, né? Pois bem, temos o princípio da irretroatividade da lei penal, o que nos traz, né? Ó, e está previsto lá no artigo 5º, agora sim, o inciso 40, né? Da Constituição Federal. A lei nova só poderá retroagir se em favor do réu, logo não atinge fatos anteriores à sua definição. Ou seja, supondo que aquele mesmo caso, né, que eu citei do vidro, né, do seu veículo, é, começa a valer uma lei que só poderá andar agora com o veículo, transitar em vias, né, com os vidros do veículo levantado. E no dia anterior a essa lei, você estava andando com o vidro abaixado. Pois bem, você não poderá ser atingido por essa tipificação penal. Porque você cometeu isso antes de ter uma lei que falava que não pode mais andar com o vidro abaixado, né? Ainda o princípio traz aqui pra gente, né? A lei nova só poderá retroagir se em favor do réu. Ou seja, outro exemplo, né? Você está cumprindo uma pena pelo crime de, sei lá, de roubo, né? Aí surge uma nova lei, você já está cumprindo essa pena, né? Surge uma nova lei que traz uma condição favorável a quem comete um crime de roubo, né? Traz uma situação ali que abaixa o tempo de cumprimento de pena, né? Ou seja, você será beneficiado, né? Seja por cumprir um tempo menor, né, de pena que estava previsto para você ali,
né, ou ter direito a uma progressão de regime. Enfim, isso que é o princípio da irretroatividade da lei penal. Também temos o princípio da limitação das penas, bastante interessante também. O que ele traz pra gente? Ele traz algumas limitações, algumas proibições de pena, que não pode existir no nosso ordenamento jurídico. Ou seja, não pode existir pena de morte, claro, salvo em caso de guerra declarada. Ou seja, lá no do Código Penal Militar, tem algumas previsões lá que traz que haverá pena de morte em caso de guerra, para certas situações. Então fica bastante atento. Também não haverá também não poderá ter pena perpétua, né? O nosso ordenamento jurídico não permite isso, de trabalho forçado, de banimento e cruel. Bastante atento. Ó, como eu mensurei, né? Existem outros princípios, né? Convém dar uma pesquisada. Porém, esses elencados ao lado são os mais cobrados de fato. Esses que estão aqui caem bastante em prova. Não que seja somente esse, né? Existem outros princípios. Porém, esses são os mais cobrados. E eles ainda auxiliam no entendimento da própria lei penal no tempo, né? E da lei penal no espaço. Fica bastante atento. Então, qual é o objetivo do vídeo de hoje? Justamente tratar sobre a lei penal no tempo e no espaço. A aplicação da lei penal, né? No tempo. Pois bem, ela está prevista lá do artigo 1º ao artigo 4º do Código Penal. O artigo 1º traz a seguinte redação para a gente. Ó, e antes é importante mencionar que o artigo 1º ele traz justamente o princípio da reserva legal. Ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal, conforme eu já expliquei. Então, trazendo anterioridade da lei, né? Artigo 2º. Ó, ninguém traz a redação dele, né? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução os efeitos penais da sentença condenatória. Pois bem, ele já é autoexplicativo. O que se deve tomar cuidado aqui é essa questão dos efeitos penais. Às vezes o avaliador ele gosta de brincar com isso, trocar os efeitos penais por efeitos cíveis, né? Ou colocar efeitos penais e cíveis. Fica bastante atento a essa questão. Pode ser trocado. O parágrafo único ainda traz aqui, ó, a lei posterior que de qualquer modo favoreça o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. É o que eu falei lá, que deu exemplo do crime de roubo, né? Supondo que porventura pareça uma lei favorável a quem cometeu esse crime, né? Então ela será aplicável somente se for em favor. Agora, supondo que surge uma lei também que dá uma pena mais severa para o crime de roubo e alguém já esteja cumprindo pena quanto a essa tipificação penal, né, ao crime de roubo. E a lei que surgiu, ela é mais rígida, né, ela traz uma pena maior, então não poderá ser aplicável a esse cidadão, a esse réu, né, que está cumprindo uma pena ali, a esse condenado. Então é isso, né, não pode ser aplicável quando for em desfavor, mas se for favorável, aplica. Então isso, lei penal no tempo, né, conforme está mensurado ali, ó, esse aí é o conceito, né. Artigo 3º, o que traz pra gente? Ele traz sobre a lei excepcional ou a lei temporária, né? Então tá aí lá, né? A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinam, aplicam-se ao fato praticado durante sua vigência. Agora vamos mensurar o que é lei temporária. Lei temporária possui prazo certo para começar e terminar. Como exemplo, a gente pode dar aqui, deixa eu pensar, o da Copa, né? Surge uma lei ali durante o período da Copa. Durante o período da Copa não poderá ter o consumo de bebida alcoólica. Um exemplo. Então, ou seja, vai começar quando começar os jogos da Copa, ali, quando começar o período da Copa do mundo, né? E vai terminar quando cessar, quando acabar a Copa. Então você tem um período de início e um término. E o que é a lei excepcional? Possui prazo certo para começar e incerto para terminar. São criados em razões de eventos excepcionais de tempo indeterminado. Ou seja, como exemplo, a gente pode dar o exemplo da Ucrânia, né, da guerra. Supondo que o Brasil ele entra numa guerra, né, ele tem a declaração de guerra. Pois bem, o que você pode tirar disso? Pode surgir leis excepcionais que vão durar durante o período do conflito. Ou seja, você sabe quando começou a guerra, mas você não sabe quando vai terminar. Então isso é uma lei excepcional que pode surgir durante um período de guerra, né? Pode surgir durante aquele período ali. Então seria uma lei excepcional, né? Então é isso. Então, supondo que você cometa um crime durante um período da Copa ali, né? Tem uma lei excepcional, uma lei temporária que proíbe o consumo de bebida alcoólica. Você vai e consome bebida alcoólica e é autuado por esse fato, né? Você começa a responder em um processo ali e acaba a Copa.
não tem mais, e essa lei não está mais em vigor, saiu. Então você conclui o quê? Conclui que você poderia se beneficiar, né? Porque a lei já não está mais em vigor e você acha que não pode ser mais punido. Errado, né? Então, se você cometeu durante o período de uma lei temporária ou excepcional um crime que ali era definido e depois deixou de ser crime, você está cometendo um crime que vai ser julgado mesmo após ter cessado aquela lei. Né? Então, é uma prerrogativa da lei excepcional e temporária. Né? É uma questão inerente a esse tipo de lei. Fica bastante atento a isso. Né? Conforme está no final do artigo aqui, ó, aplique-se ao fato praticado durante a sua vigência. Mesmo que ela não esteja mais em vigência, né? Mas se cometeu o fato durante a sua vigência, será punido mesmo assim. Né? Aí temos aqui, é uma lei excepcional ou temporária. Artigo 4º. O que ele nos traz aqui, ó? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Pois bem, né? O crime será considerado somente no momento da ação ou omissão, indiferente o momento do resultado. Né? Isso é definição do Código Penal. Então, fica bastante atento que isso pra gente isso traz a teoria da atividade, né? Vai colocar lá numa questão, né? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, tanto quanto no momento em que se teve o resultado. Então ficar bastante atento que isso não é o que ocorre no direito penal, né? Isso trata o direito penal trata a teoria da atividade e não da teoria da ambiguidade, né? Então ficar bastante atento. Bom, eu estava pretendendo tratar também sobre a lei penal no espaço, mas acredito que o vídeo já está um pouquinho longo. Então no próximo vídeo sobre direito penal eu vou trazer sobre a lei penal no espaço. Eu agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado. Caso gostou do vídeo, deixa um like. Caso esteja gostando do conteúdo do canal, inscreve-se no canal. E qualquer sugestão, crítica, pode comentar, né? E também alguma pergunta que eu puder responder, que eu conseguir responder, eu vou responder. E muito obrigado e até o próximo.